Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Entendendo a Obsessão é o nosso estudo. Nós estamos entrando no estudo de número 21. Estamos falando sobre fixação primária, que são aquelas coisas que os espíritos utilizam, né, da nossa própria imperfeição, das nossas imperfeições, e fazem delas caminhos para que eles obsidiam a pessoa. A pessoa às vezes tem certos pensamentos atravessados, né? Ele meio ainda gosta de usar um pouco de criminalidade, talvez não atirando contra ninguém, mas tem pensamentos assim, né? Ou pensamentos suicidas, pensamentos homicidas. Esses pensamentos que pairam na cabeça da gente, né, a gente às vezes dá uma guarida para eles. Então os espíritos inferiores utilizam disso, né? Então, nós estamos falando sobre fixação primária. Então, dentro das modalidades de fixação primária, podem ser citadas as que dizem respeito, por exemplo, com os casos em que os hipnotizadores a serviço das trevas conseguem ressuscitar dos porões da subconsciência do paciente imagens do passado que passam a habitar sua consciência de relação em forma de temores, desejos, ideias agressivas ou de autodestruição, impulsos sexuais, etc., de relativa duração, porém muitas vezes com possibilidade de comprometer o equilíbrio psíquico, ainda que temporariamente. O que eles fazem? Eles vão lá no inconsciente da pessoa, se deixa visitar, né, por esses tipos de situações, e eles trazem coisas lá do passado que ainda não foram resolvidas. E a pessoa passa a ter esses impulsos aqui, ó, desejos, ideias agressivas, desejo de autodestruição, impulsos sexuais, né? A pessoa começa a ter impulsos sexuais das coisas mais aberrantes, né? Tem pessoas que querem ter relações com a mãe, né? Ou com o pai, ou vice-versa, né? Pai com filhos e filhas. São coisas assim, absurdas que está lá no porão. Porque às vezes aquela criatura que agora é meu pai, ou minha mãe, ou meu filho, filha, foi no passado alguém muito próximo meu. E aquilo volta, e os espíritos sabem disso. Então, para desorganizar a pessoa, para desestruturar moralmente a pessoa, ele faz isso. Eles vão lá e trazem isso. Olha, eu preciso entender como é que é a nossa situação atual. Então eu gosto muito de alguém. Gosto muito. Acho aquela pessoa, né, muito interessante, mas a nossa diferença de idade é imensa. De modo que um é muito jovem, ele está nas pulsões do jovem, o outro já é mais velho, está na pulsão do velho. Isso não dá certo nunca. Sabe? Mas fica naquela insistência, porque foi lá no porão do inconsciente e tirou aquilo, para ser resolvido. Só que às vezes a pessoa não resolve. E entra num campo assim difícil, né? Achando que tem que ser, porque está na pulsão. A gente tem que ter o bom senso. Então, analisa a tua vida atual, onde você está, o que você é, como você vive, né? Quais são as suas funções, as suas atividades. Entenda que isso é o natural. Agora, o que aberra disso, que foge disso, precisa ser analisado. Sabe? Os espíritos obsessores, eles ficam esperando uma brecha que a gente der para eles entrarem. Então, qualquer coisa, vamos na festa. A gente precisa desses momentos, né, festivos, faz bem ao social, ao coração. Agora eu preciso saber o que eu vou fazer lá. Você tem 2 festas para ir, no mesmo dia, no mesmo horário. Uma vai ter bebida alcoólica, no outra não vai ter. Qual que você escolhe? Aí que tá, você se conhece aí. O que te atrai? Nós estávamos falando no estudo passado daquele ser, daquele senhor que bebia socialmente. E ele desencarna e fica todo manquitola, todo torto, tendo que andar de bengala, enquanto que aqui era um ser altivo, daqueles que impõe, né, pela sua presença. É preciso pensar no futuro, para não chorarmos depois, né? Então, vai dizer que alinham-se nesse quadro também as ocorrências relacionadas
com a prática mediúnica, em que o magnetizador espiritual, através de regressão de memória, leva o médium a um processo de fixação mental em torno de fatos, pessoas ou circunstâncias do seu pretérito, ensejando o fenômeno que se tenha convencionado chamar, com relativo acerto, de animismo, e que, quando identificado, leva o paciente a ser julgado como um agente fraudador, quando na verdade não passa de uma vítima de hipnose obsessiva a necessitar, isso sim, de zelosa orientação terapêutica e mediúnica. Às vezes a gente cometeu muitos enganos aí pelas nossas encarnações, né? E às vezes a gente tem lá uma coisinha que vai ser arrumada com calma, com equilíbrio, dentro das estruturas da lei do amor, né? Que é a lei do universo. Então tudo no seu tempo será arrumado. O que esses obsessores fazem? Esses hipnotizadores? Eles levam a pessoa lá nesse lugar, no inconsciente dele, no subconsciente dele, e mostram. E a pessoa então não está pronta para resolver aquilo naquela hora. Ainda não chegou o momento de solucionar aquele problema. E aí o que vai acontecer? Ele pode desorientar a criatura. Sabe? Então, isso tudo a gente pode evitar, como sempre tenho dito aqui. Se eu tiver uma consciência, né, da minha realidade de filho ou filha de Deus. Esta é a base. Enquanto você não se sentir filho ou filha de Deus, você estará sujeito ao joguete das trevas. Porque quem cria esse joguete são espíritos que também não se sentem filhos e filhas de Deus. Então eles te levam para o caminho deles. Agora você duvida que Deus existe? Meu amigo, minha amiga, pega uma rosa. Só isso. Pega uma rosa dessa bem bonita que você vê por aí e pergunta se o homem fez isso. Não. Assim que os primitivos faziam, gente. Eles buscavam Deus assim. Eles olhavam uma coisa na natureza, pegavam aquilo, observavam, né? E falavam, isso aqui a gente não faz não. Então quem fez foi Deus. A gente hoje, com todo esse aparato aí que a gente tem de academias, estudos, a gente fala que não tem Deus. Então cria uma rosa. Cria uma rosa. Se você conseguir, não seja aquela rosa inorgânica, né? Aquela de plástico, ou sei lá, de papel. Cria uma rosa com vida, com orgânico, com pólen, com poder de reprodução. Cria isso. Se você criar, você é Deus. Agora, enquanto você não criar, você tem que entender que tem um Deus. Ou então você faz o seguinte, você vai colocar 8 planetas em órbita de um Sol, e isso não vai cair, não vai se colidir. Se você fizer isso, você é Deus. Fora isso, meu amigo, minha amiga, cuidado. Entendeu? Muito cuidado, que você pode estar causando mal. Não é ninguém não, é a você mesmo. É você mesmo que está se fazendo mal. O espírito trevoso, ele só aproveita das nossas fraquezas, mais nada. Se a gente for forte, contundente, estudioso, conhecedor, a gente tem o poder de evitar todo tipo de obsessão. Tem um escritor que eu gosto muito chamado Icataine, que ele fala muito de consciência e poder. Se você não tiver consciência e poder, você não consegue muita coisa não. A consciência é o conhecimento, o poder é a ação. Então você só pode agir com ganho, né? Com ganhos superlativos, se você tiver o conhecimento. Um outro caso de fixação mental, que pelas consequências pode ser considerada primária, relaciona-se com a prática de natureza hipnótica usada pelos encarnados entre si, também de efeitos temporários e imprevisíveis. Tal prática é igualmente comum entre os desencarnados entre si, sabendo todavia que a maioria das vezes o comando pode ser mais persistente e pernicioso. Então tem pessoas que obsidiam o outro, né? Fica uma coisa séria. Fica telefonando para a pessoa, mandando mensagem. Ah, que eu vou te pegar, que não sei o quê. Ah, sai comigo hoje. Nossa, gente, que isso? Eu estava numa festa um dia desses, uma grande amiga minha, e tinha umas pessoas lá que estavam cantando, sabe?
aquelas músicas lá bem antigas, né? Anos 50, 60, e aquelas músicas chorosas, né? Pois é, meu amor, que você me deixou e tal. Eu tô lá ouvindo isso. Até que estava interessante vê-las cantando. Aí uma hora lá me perguntaram se eu gostava daquele tipo de música. Eu falei, gente, eu não gosto nada de que seja lacrimoso ou perene. Se a pessoa não me quer, vá com Deus. Deus te abençoe, você tem liberdade de ir. Eu vou ficar chorando por quem não me quer? Nunca que eu vou fazer isso. Senão eu posso criar um processo obsessivo, de encarnado para encarnado. Será que essa pessoa é tão assim que eu vou chorar por essa pessoa? Lastimar, minha vida acabou porque você foi embora? Que isso? Essa pessoa tem um ditado hindu muito legal que ele fala assim, quer ver? As pessoas entram e saem das nossas vidas no tempo certo. Então se saiu, deixa aí. Acabou o tempo, vamos fazer outra coisa. Isso cria obsessão de encarnado para encarnado, né, gente? Pessoa que fica no pé do outro, não deixa a outra pessoa caminhar sozinha pelos próprios pés, né? Você pode achar uma pessoa, você pode gostar da pessoa, você pode ter um afeto muito grande pela pessoa, mas ela é um ser individual, né? Que tem toda a liberdade de fazer o que ela achar que deve ser feito. Ninguém é de ninguém, né? Então, isso é muito sério, só nós podemos criar obsessões assim também. E lá no mundo espiritual, os desencarnados também. Eles podem criar esse tipo de obsessão entre eles. Então você vê que tudo é entendido, é fácil de compreender. E mais ainda fácil de viver. Agora é preciso saber se eu quero isso. Eu quero viver essa realidade. Se eu não quiser viver essa realidade, não vai ter jeito. Eu vou viver do jeito que eu quiser, com as consequências que vierem para mim. O desenvolvimento do processo de fixação mental pode levar, como anotado, ao monoideísmo e, em caso de comando mais severo, monoideísmo agudo, que a gente estava falando. Olha só. Como é que é bom estudar, tá vendo? Como é que a gente vai entendendo as coisas, o mecanismo da obsessão. Então não precisa ter receio, você tem que ter cuidados. O monoideísmo, né, define-se como um estado mental caracterizado pela predominância de uma ideia central. Quanto mais avançado o processo, mais essa ideia prevalece no campo mental, chegando a tornar-se única. A pessoa só pensa naquela coisa, né, que ele colocou como central na cabeça dele. Tal fenômeno em que uma ideia determinada é cristalizada na mente do paciente responde por vários tipos de desequilíbrios psíquicos, até mesmo de natureza demencial, em que a deteriorização mental torna-se já dificilmente reversível numa dada encarnação. Então a pessoa só pensa naquela situação. Eu vejo muito isso nessas paixões, né, que a pessoa estabelece para ela. Por exemplo, paixão por um determinado clube de futebol. Gente, a pessoa não tem dinheiro para ir lá assistir os jogos, né? Ele deixa de comer, ele deixa de trazer coisas para casa dele para comprar o ingresso, para ir lá assistir o jogo do time. Isso é paixão. Isso aí é uma coisa muito perigosa. De ir lá de vez em quando tudo for favorável, tudo bem. Agora, ficar naquela paixão, né? A paixão pela bebida alcoólica. Tem pessoas, minha gente, que não abre mão da bebida alcoólica mesmo. Apaixonado pela bebida alcoólica, né? Essas paixões assim ligadas a determinado tipo de filme, né? Determinado tipo de manifestação artística, que às vezes não trazem, né, aquele belo, aquele estético. E aí a pessoa vai se dominando. E aí fica com aquela ideia fixa. Você pode sim ser um profissional de uma área e ter que pensar naquilo que você faz, mas sem a ideia fixa. Por isso que o Papai do Céu criou para os seus filhos aquilo chamado lazer. O lazer é um trabalho. Por quê? Porque ele tira você da fixação daquilo que você está fazendo por um instante, por um momento, para que você possa espairecer a tua mente. Não é? Então o lazer é um trabalho nesse sentido. Eu saio, vou passear, fazer um piquenique, ou fazer uma viagem,
para eu tirar um pouco a minha ideia da minha cabeça daquelas coisas. Cuidemos de nós, sabe, meu amigo, minha amiga? Esse é a lição grande é essa. Cuidemos de nós, que vai estar tudo certo. Não vai ter obsessão nenhuma. Fique com Deus. Muito obrigado por você estar aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? E até o nosso próximo encontro. Tchau.